Meus amigos, estamos no segundo Encontro Mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Meu nome é Antônio Roberto Fontana. Chamam-me de Fontana, simplesmente. Moro em Belo Horizonte. Sou do interior do estado de Minas Gerais. A minha cidade, a minha terra natal, chama-se São Tomás de Aquino, sudoeste de Minas Gerais, quase divisa com o estado de São Paulo. Portanto, estou radicado em Belo Horizonte. Fui convidado para falar a respeito da obra de Chico Xavier. Sim, eu conheci Chico Xavier. Conheci nosso querido e amado Chico Xavier. Mas eu quero explicar o seguinte, que eu não sou um expositor. Eu falo nas minhas reuniões, converso nas reuniões, muito a respeito de Chico Xavier. Para início de conversa, quero dizer que desde a minha infância, embora criado em um ambiente de cidade interior com costume católico, participei das primeiras catecismo, aquelas coisas todas da igreja, cheguei até a ser coroinha, mas as minhas ideias espíritas é desde a juventude, através do conhecimento que eu tinha com a minha avó, Maria Braia. Embora residente na próxima cidade de Franca, estado de São Paulo, periodicamente ela ia na minha terra e lá nós participávamos. Eu participava das conversas espíritas, eu ouvia espírita, embora criança, na minha infância, antes de 10, 12 anos de idade. Portanto, as minhas ideias espíritas, de espírita, é desde a minha infância, a minha juventude. Daí comecei a participar, comecei a interessar mais sobre a doutrina espírita. Quando eu ouvi falar de Chico Xavier, de volta de 12, 13 anos, por aí, eu logo me interessei. Quando eu ouvi o nome de Chico Xavier, despertou algo em mim. Interessante. Um amigo falou, tem um Chico Xavier, um médium, está lá em Pedro Leopoldo. Nessa época, já me interessei. Primeira coisa depois que eu fui procurar, embora na minha terra não tenha nenhuma livraria, assim, eu consegui comprar o livro, fora da minha cidade, o livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. Já me entusiasmei com a obra dele. Olha que essa obra foi editada em 1952, como conheci o Chico. Isso foi por volta de 1959. Ele já estava em Uberaba. Eu fiz uma visita à cidade de Uberaba, quando eu me encontrava trabalhando, um período de férias, fui até Uberaba com os amigos, e fui lá visitar o centro. Foi a Comunhão Espírita Cristã onde estava Chico. Chico já estava, em 59, já estava em Uberaba, porque ele foi para Uberaba em janeiro de 59. A minha ânsia era conhecer o Chico. Então me aproximei do Chico. Não é fácil falar como chegar perto do Chico Xavier. Não é fácil. A gente chegar perto, a emoção já tem que pôr aquela fila. Ele estava de um lado, atendendo as pessoas, eu entrei nessa fila. De um outro lado estava o Valdo Vieira atendendo outras pessoas. Me lembro muito bem disso. Não sabia como falar, eu não tinha como me apresentar.
Quem que eu sou, afinal de contas? Eu dei o meu nome, e como é que eu vou dar a minha referência? Aí eu falei, Chico, eu sou neto de Maria Braia, aquela médium, né? E o Chico logo, ele até, Maria Braia. E ele, nessa hora, ele já começa a falar com uma pessoa que eu estava do lado dele. Maria Braia, ele como explicando, né? Maria Braia, ela trabalha em Franca, ela é receitista, dá passe diariamente, é uma trabalhadora. E eu não tinha palavras para conversar com o Chico, assim, por exemplo, assim, você um dia, você vai continuar, você vai ser trabalhador, você está falando isso comigo, você vai trabalhar muito ainda no Espiritismo. Eu não tive muita coisa para conversar, para perguntar com o Chico. Quando eu chegava perto do Chico, praticamente eu não tinha como conversar. Eu gostava de ouvir o Chico. Muito bem, eu abracei, recebi o abraço dele. E foi esse o primeiro encontro. E por falar de Maria Braia, eu vou relatar os acontecimentos, um acontecimento, porque a Maria Braia, morando em Franca, residindo em Franca, ela não se locomovia com facilidade, em face de um problema que ela tinha nos pés. Mas ela falou assim, você não vai visitar o Chico? Perguntar para ela. Não, mas é que eu não posso viajar muito e tal. Mas o Chico foi a Franca, ele ia a Franca com certa habitualidade ou frequência, não sei. Numa das idas de Chico à Franca, uma das amigas de Maria Braia, se não me engano a dona Leonora, uma das amigas, foi lá buscar a minha avó para conversar com o Chico. Então ela conta que o Chico, então, ao recebê-la, preferiu conversar com ela em separado. Sentou com ela num canto lá da casa e começou a conversar com a Maria Braia. Então falou a respeito do espírito que trabalhava com ela, que o nome de Otília do Amaral, era o espírito. Ele falou a respeito desse espírito, que é de grande elevação, aquela coisa toda. E depois, o importante desse meu relato, quer dizer o seguinte, que minha avó era receitista. Então o Chico disse a ela, eu quero receber uma receita sua, eu quero tomar um medicamento receitado por você. Mas olha, eu quero um remédio manipulado. Essa é a exigência dele. Esse foi um encontro que minha avó sempre relatou, conversamos com ela, tal coisa. Mas passado o tempo, né? Nessa época eu ainda residia em São Tomás de Aquino. Depois eu me transferi, ainda em 59, para Belo Horizonte. O trabalho meu foi transferido, eu trabalhava em banco e o banco me transferiu para Belo Horizonte. E aqui, em 59, passado, aí eu passei a conhecer, visitar a União Espírita Mineira. E nesse período eu passei a conhecer, tive relações com Martins Peralva e a dona Neném Aluoto. Nessa época já tinha passado algum tempo, a dona Neném já estava assumindo já a presidência da União Espírita Mineira. E eu conheci o Peralva ainda quando ele fazia umas palestras no Centro Espírita em Belo Horizonte. Foi uma época que estava conversando, me fiz amizade com ele, então com a dona Neném na presidência, ele sempre me convidando, eu passei a frequentar a União Espírita Mineira. E nesse período, então, foi quando foi estreitando os nossos laços, o convívio se estreitou, aí ia surgindo então as oportunidades. Eu passei até a integrar depois o quadro da diretoria da União Espírita Mineira.
Isso já era por volta depois de 63, 64, por aí, quando Dom Neném já estava na presidência e o Peralva como seu diretor secretário. Então é a oportunidade que eu tive para conhecer e já visitar o Chico Xavier. E como que eram essas visitas? Tradicionalmente, o Chico ia a Pedro Leopoldo nas passagens de ano. Aí sim é que foi um período maravilhoso do meu conhecimento, minha presença ao lado de Chico. A ida para Pedro Leopoldo já era uma coisa interessante. No dia, sempre era 31 de dezembro, já Peralva me convocava. Fontana, hoje nós vamos para Pedro Leopoldo. Eu, Dom Neném e você. E eu que ia no meu carro, no meu automóvel. Então o dia era a coisa mais interessante. Aquela apreensão da Dona Neném para receber a notícia de Pedro Leopoldo através da Dona Luísa, a irmã de Chico. Ela que dava a ordem. Ela ligava para a Dona Neném e falava assim: Neném, você pode vir. Enquanto eu não marcava a hora, a Dona Neném ficava naquela ansiedade na casa dela, eu na minha casa e Peralva na casa dele. E, periodicamente o Peralva ligando: Fontana, ainda não, Dona Luísa ainda não ligou, aguarda. Era aquela ansiedade, é uma coisa impressionante. Aí chegava, Fontana já pode vir. Aí eu passava na casa do Peralva, Dona Neném, e íamos para Pedro Leopoldo. Aí aquela coisa. Primeiramente, nós íamos para o asilo lá de Pedro Leopoldo, onde o Chico passava e ia lá no asilo, ficava lá à noite. Era aquela beleza. Enquanto o Chico fazia a sua psicografia, nós ali, o pessoal em volta da mesa, fazendo aqueles comentários do Evangelho, tal qual eram realizadas as reuniões lá em Uberaba. E chegada, depois daquela hora, passado meia-noite, Chico lia aquelas cartas, mensagens para as pessoas que estavam lá, eram cartas que recebiam para pessoas interessadas, aquelas mesmas cartas endereçadas a um fulano, ciclano. E dali depois ele passava a atender as pessoas num canto do asilo. Ali era um tumulto danado. O pessoal ali recebia, ficava ali até 2, 3 horas. Ó, que estava chegando essa hora, a Dona Neném chegava perto de mim: Fontana, agora nós vamos para a casa da Luísa. Dona Luísa, a irmã do Chico, aquela irmã que o Chico tinha uma verdadeira adoração por ela, que ele considerava como se fosse uma mãe, Luísa Xavier. E nós chegávamos lá, aí nós conversávamos até 4 horas, 5 horas da manhã, sentado ao lado do Chico, ouvindo o Chico contar as suas histórias. Nessa época, minha esposa ficava em casa, mas ela não gostava de viajar. Eu ia, porque ela tinha uns compromissos, passagem de ano, passar com a família, com o pai dela. Depois, os anos seguintes, ela passou a ir comigo. Também com a Dona Neném, os anos seguintes. Até que numa dessas ocasiões, eu já tinha completado o tempo para aposentar. Eu estava conversando. Eu aposento, eu desligo do banco, ou não desligo do meu emprego, não desligo. E eu falei assim, e fui lá para, nessa passagem, a minha esposa, Neida, fala com o Chico, fala com o Chico. É que eu chegando já perto, ficar perto do Chico para conversar, eu tá sem... porque para conversar com o Chico, eu tinha dificuldade. Mas o Chico antecipou.
assim, olha, se você está no trabalho, você não fica firme no seu trabalho. Aí ele, levantando a voz, falou, isso aqui é para o pessoal que está aqui. O pessoal que está aqui. Quem está trabalhando, quem está no seu trabalho, fique trabalhando. Está seguro, fica lá. Porque no momento, era uma dificuldade, porque o Tancredo Neves já tinha desencarnado. Estava havendo uma mudança na política. Ele falou assim, isso aqui ainda é um pulo no escuro. Fique onde vocês estão. Não mude. Esse é um momento que marcou a nossa presença. E os tempos foi passando, repetindo o tempo, o Chico vindo. O Chico vinha aqui em outras ocasiões, fora da passagem de ano. Em uma delas, no 21 de abril, quando o Chico recebeu uma comenda, em 21 de abril. Estivemos lá, aqui na Praça da Liberdade, por volta de 11 horas, meio-dia, com Dona Neném, Peroba, sempre com eles. O Chico, aí abraçamos o Chico lá na Praça da Liberdade, etc. Aí, passado esse momento, a Dona Neném chega para mim e fala, Fontana, agora é Pedro Leopoldo, tá? Nós somos Pedro Leopoldo. Foi um dia maravilhoso. Um dia fantástico. Recordo que ao chegar a Pedro Leopoldo, na casa da Dona Luísa, o Chico saindo do carro, entrando logo entrando na entrada, a hora que o Chico sai, ele chega uma senhora. O povo chegando, e eu, ô Chico, quero que você reze para meu marido, ele está bebendo muito, ele está, você que reza. Aí o Chico vira para ela e fala assim, olha, você precisa ter paciência com seu marido, tenha calma, tenha paciência com ele. Quer dizer que eu estranhei um pouco essa conversa. Ele fala que ela que tinha que ter paciência com o marido. Certo, tudo bem. Depois entra, o Chico descansa um pouco, volta para conversar com a gente, aí ele começa a contar a história. Não sei se aquela questão daquela mulher da rua que estava chegando, pedindo para o marido, não sei se aquilo tocou fundo o Chico. Só sei que o Chico começou a falar do pai dele, com um sentimento, uma coisa impressionante. Falando da luta do pai. Que o pai tem aqueles filhos para criar. Aquelas filharadas. Ele com pouco dinheiro. Então ele tinha que vender um bilhete de loteria para ajudar. Que às vezes ele chegava em casa, ele passava talvez num bar ou numa venda assim, ficava com os amigos, conversava. E o Chico comentando aquilo, como falando com um carinho tão grande do pai, justificando aquela luta que muitas vezes poderia ter uma incompreensão, né, dentro de casa, por causa disso, daquilo, para entender as dificuldades dele. Acho que por isso que ele teria dito àquela mulher, não, você tem que ter paciência com o seu marido. Aí acho que aquilo guardou aquelas lembranças, ele começou a contar muitas histórias. O interessante de tudo isso, que nós no decorrer da conversa, ele já mudou de assunto, foi mudando de assunto para lá, porque o Chico tinha vários. Ele foi começar a falar a respeito de hospital.
Assim, ó, se eu tiver. E uma coisa que eu não quero é ficar em CTI, em UTI, em hospital, ficar de doença. Começou a falar a respeito disso, dessas dificuldades, que não queria de forma alguma, em caso de internamento em hospital, que ele ficasse assim, isolado. Ele gostava de receber suas visitas, como acontecia muitas vezes. Ele teve uma cirurgia de hérnia, o pessoal foi lá visitar, e as coisas todas, ele gostava de pessoal do lado dele, não queria ficar isolado. Aí que ele contou a história da Valéria, que vocês já conhecem, então não há necessidade de repetir essa história da Valéria. Ele começou a contar a história da Valéria. Aí até que chegar um determinado momento, que a Valéria, Deus de Jesus, que a mulher que tinha, aquela coisa toda, que depois ele repetiu esse relato no programa de televisão. Eu não sei se ali foi o primeiro dia que ele contou essa história, não sei. Me parece que foi que depois disso eu ouvi ele falar isso em várias outras oportunidades. Mas ele começa a falar, então, que ele teve um problema. E o médico disse, no hospital, você tem que ficar isolado, Chico. Mas eu não queria ficar no CTI. Não, isso eu não fico. Não fico. Aí não. Então ele falou, se você vai ficar no quarto, você não pode receber visita. Ele está com problema de coração, negócio de angina, coração, ele tem aquele problema. Assim, tá bem. Então ele ficou lá no quarto, tinha uma senhora que cuidava dele, enfermeira. Ele deixou uma cadeira do lado, deixa essa cadeira aqui. Essa cadeira aqui é para os amigos, os espíritos que vêm me visitar, vai sentar aqui, porque os espíritos vêm me visitar. Aí ele conta aquela história. Aí chega aquela moça bonita. Chico, você não me conhece? Sou de Pedro Leopoldo. Ele fala assim, eu tô com a cabeça tão ruim, eu não lembro de nada. Fale de qual família que você é. Chico, como se vocês conhecem essa parte da história, mas só estou repetindo aqui para vocês verem como é que marcou ele que conta essa história lá. Mas, Chico, eu não vou falar de onde que eu sou, só vou falar uma coisa. Jesus. Aí ele fala, que coisa linda, é você, Valéria. Ele fala, você, tal coisa. Ele começou a chorar, nessa hora, então a enfermeira chega. Você, o que é que você tem, Chico? O que é que você tem? Você, não, eu estou aqui meio difuso, pode me aplicar uma injeção. Me aplica a injeção. Essa é uma das histórias fantásticas que eu ouvi do Chico. Que você, estou repetindo, mas é gostoso lembrar disso. Pois bem, então nós fomos lá. Passamos lá à noite, o Chico conversou até mais tarde, 2 horas, mas aí o Higino, o Eurípides, Chico, você tem que dormir, tá? Eu lembro que falou assim, agora eu tenho que ir meu camódromo. Ele falou, agora é o camódromo, eu não sei, agora não tem mais sossego. Eu veio com remédio, nós temos que tomar remédio, Chico. Tá bom. E saindo, a dona Nena falou assim, Fontana, amanhã, sábado, nós vamos almoçar com o Chico, tá? Vamos pro hotel, voltamos depois lá por volta do meio-dia para almoçar com o Chico. E ele foi outra tarde muito boa. Sentados ali à mesa, o Chico conversando, contando as histórias, falando uma coisa ou outra. Eu lembro de além de nós, tinha um casal à mesa, sentados ali aguardando o almoço. Então o Chico conversou e essa senhora faz uma pergunta ao Chico. Chico, o que acontece para aqueles no Japão, aqueles que cometem o harakiri? Como é que fica a situação deles no plano espiritual como suicida? A situação deles é a mesma? Aí o Chico já responde. A situação deles é diferente.
a questão do Araquiri, por ser uma questão de tradição, de costume. A causa do Araquiri tem outra causa, tem outra situação cultural. É uma questão interessante. Eles não suicidam, realmente há um suicídio, mas eles não conservam aquele trauma normal do suicida. Eles não têm aquele trauma. Quer dizer, que há problema do suicídio, quer dizer, mas não tem aquelas consequências tão desastrosas, comuns aos suicidas. É uma conversa, eu achei interessante demais essa conversa. Interessante que eu nunca mais ouvi o Chico tocar nesse assunto, só ouvi nessa ocasião. Ocasião interessante. Entre os casos, há muitos casos interessantes, quando o Chico veio aqui receber o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. E nessa época, teve uma sexta-feira, comemoração, teve ali aquela solenidade toda, nós estivemos lá. E no dia seguinte, no sábado, o Chico foi para a União Espírita Mineira. Ali o Chico estava lá atendendo o pessoal lá e nós estávamos lá. Aí chega um momento, começa uma espécie de um pequeno ruído, sabe? Com um grupo de pessoas assim ao lado do Chico, que estava vindo assim em direção da Dom Neném em Peralva. E tinha uma pessoa, parece que um policial, estava empunhando uma arma. E ele falava, ninguém vai tocar em Chico Xavier. Eu o defenderei de qualquer um. Ele é um santo. E ele não deixava. E aqui a pessoa estava totalmente desequilibrada. E o que aumentava assim, o pessoal ficou apreensivo. E vocês só não observaram que o Chico afastou-se um pouco. Afastou, baixou a cabeça. Ele movimentou, Chico se afastou um pouco de onde ele estava. E enquanto isso, Peralva e Dona Nenê descem as escadas da União. A hora que eles chegam na portaria da União, chega então um jipe com 4 policiais, 4 soldados, com policiais militares da Polícia Militar. E parou exatamente na porta da União. E foi com o comandante, era um sargento que estava tomando conta, o sargento. Veio ao encontro de Peralva e Dona Nenê. E foi logo recebido, então o Peralva fala, graças a Deus vocês chegaram em boa hora. Estamos com um problema lá em cima. E antes de qualquer explicação, para a surpresa dos dois, de Dona Nenê e Peralva, o chefe da patrulha fala assim, não tem nada não, vamos subir. O senhor Chico Xavier foi nos chamar na estação rodoviária, onde nos encontrávamos em serviço de ronda. Viemos logo atender o chamado. Caso autêntico de bilocação. Chico lá na União, quando ele se afasta, ele vai lá na rodoviária. A rodoviária é próxima à União, um quarteirão e pouco, parece, de distância, da rodoviária até a União Espírita Mineira, na Rua Guarani. É uma coisa maravilhosa, uma coisa... Essa questão de bilocação, sabemos de outros, houve outros casos. Esse caso, quem contava muito é Dona Nenê. Dona Nenê, o outro caso. O outro caso é quando ela conta o seguinte, que um
Um dia eles estavam lá em Uberaba, uma viagem a Uberaba. Eles, perto do Chico, eles observam o Chico conversar com o senhor. O Chico falando com ele assim. O Dom Nenê fala assim, o nome dessa pessoa é Santinônimo. Assim, e ela fala assim, esse nome, parece que eu entendi que era esse nome. Santinônimo. Ele era um aviador. Então ele fez uma viagem, estava fazendo uma viagem ao Maranhão e aterrissou o avião em uma pequena cidade do interior do estado. E para pernoitar e levantar voo no dia seguinte. Mais ou menos às 4 horas da manhã, ele lembra, por causa do calor que estava muito à noite, ele disse, vou deixar a janela aberta. Tá a janela aberta, para ventilar um pouco. Antes de dormir eu vou fechar a janela. Mas ele não fechou. Então ele diz que lá para as 4 horas da manhã ele acorda e vê o que não lembrou da janela. Ele levantou para fechar. Então, com a surpresa dele, a janela estava fechada. Ele estranhou, mano. Estranhou, a janela está fechada, mas ficou por isso mesmo. Isso aí ele contando esse fato para a Dona Nenê e o Peralva. Aí, estando lá, o Chico, quando eu fui visitar o Chico fala com ele assim, eles estavam perto dele, Dona Nenê estava perto do Santinônimo. E ouviu o Chico falar assim, meu caro Santinônimo, que susto você me deu, deixando aberta a janela do hotel. Receioso de que algo lhe acontecesse, fui fechá-la enquanto você dormia. Diz que o Chico foi lá no Maranhão, lá no Sertão Bravo, lá na floresta, fechar a janela do amigo dele. Isso é uma coisa, outro caso de bilocação. Agora, voltar ao assunto, aqui de Uberaba, de Belo Horizonte, voltar ao assunto da questão aqui da União Espírita Mineira. Termina, Dona Nenê vai para casa. A Dona Nenê que conta essa história. Conta e repetia várias e várias vezes. A Dona Nenê fala que havia prometido a um amigo lá, um secretário da prefeitura, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que um amigo queria conversar com o Chico. Ele que preparou o cerimonial, todo assim, eu quero conversar com o Chico. Ela prometeu, eu te apresento a ele, eu te apresento, não tem problema nenhum. O nome dele era Francisco de Paula Andrade. Aí aconteceu tudo isso, Dona Nenê nem lembrou do assunto. Então, à noite, de madrugada, ela conta, lá para as 2 horas mais ou menos, e ela estava se remoendo na cama, não conseguia dormir. Ela lembrou, puxa vida, eu não apresentei o amigo pro Chico. Ele queria tanto conversar, ele foi tão atencioso, ele não conseguiu falar com ele, coisa. Aí nessa hora, o telefone toca. E quem é? O Chico Xavier. Telefonando lá de Uberaba, nessa hora da madrugada. O Chico já tinha chegado a Uberaba. Olha a conversa que a Dona Nenê sempre conta. Nenê, você poderia dar um recado à Wanda Marlene? Wanda Marlene é uma amiga da Dona Nenê, pessoal daqui de Belo Horizonte. Diga-lhe que o sobrinho dela esteve aqui e tocou um belo número de violão.
que tem uma coisa a ver com outra, meu Deus do céu? Ele foi lá de madrugada do neném falar que tinha o sobrinho da dona Wanda. A dona Wanda foi lá, estava lá e tocou. Eles gostaram demais da apresentação dele. Acrescentou. E olha, neném, quanto ao senhor Andrade, não se preocupe, eu estive com ele. O Yara responde, Chico, emocionado, ô Chico, querido amigo, você não imagina que alívio para mim. Estava sem poder dormir, tão grande a preocupação de haver deixado de cumprir meu dever. Quer dizer que ela tinha prometido a ele que ia apresentar o Chico para ele. Quer dizer que, e ainda com o mesmo jeito o Chico só falou assim, não tem nada não, está tudo bem. O Chico falou para ela. Quer dizer que a dona Nenê aqui na casa dela não estava deixando o Chico dormir, com preocupação dela. O Chico teve que ligar para ela para sossegar. São fatos interessantíssimos, fatos que uma coisa impressionante. Assim, são coisas de Chico Xavier, são coisas fantásticas, acontecimentos maravilhosos, momentos grandiosos. Gente, e falar de Chico Xavier, para mim é uma coisa linda. Eu converso muito, falo muito a respeito de Chico, desses encontros, as grandes obras, as maravilhas. Embora, como eu já falei, não fosse daqueles que estavam sempre, constantemente ao lado do Chico. Ali eu estive várias vezes ao seu lado. Estive na casa dele. Estive aqui em Belo Horizonte. No dia que ele veio receber também uma homenagem na Associação da Indústria aqui em Brasil, estávamos lá também. Ele lá estava o governador e outras personalidades daqui, nós estávamos lá também. E ali nós estivemos juntos, tivemos fotografia com ele. Outras oportunidades que tivemos ocasião de estar com ele. Essas não foram tantas como aquelas dos demais amigos que conviviam mais constantemente com ele, mas as vezes que eu estive com ele são momentos maravilhosos. São momentos maravilhosos. São momentos maravilhosos. E a mediunidade de Chico Xavier, essa coisa é fantástica, viu, gente? Nós sabemos como é que foi o início da mediunidade, do trabalho mediúnico. O início da mediunidade de Chico nós sabemos, começou desde criança. Aos 17 anos já estava tudo lá. Em 1927 foi a data nacional da mediunidade. Foi o oferecimento quando ele recebe o mandato mediúnico. E esse mandato mediúnico, todos nós sabemos que veio do alto. E para falar a respeito disso, vamos recordar uma mensagem que veio da espiritualidade. Foi o Chico que recebeu essa mensagem, porque quem recebeu foi o Valdo Vieira. Foi Valdo, mas quem deu essa mensagem foi Meimei. Conhecemos, quer dizer que o Chico talvez não receberia essa mensagem, mas vou falar a respeito deste momento áureo da vida do Chico. Vejam bem, suavemente, belo jorro de luz desceu da amplidão, coroando de todo a casa singela, onde Chico se encontrava, né, gente? Disse-ia que a construção fora atingida em segundo por fulgura cascata de raios luminescentes.
inflamara-se o teto de láurea rutilante. As paredes coloridas por luminárias ocultas faziam-se transparentes, despedindo bonançosas centelhas. De janelas e portas fluíram de inesperado caudais de bênçãos, qual se o ambiente interior estivesse inundado de nutriente energia. Chamas blandiciosas dissolviam as sombras, desabrochando prematura alvorada em meio às trevas noturnas, e o firmamento nos cimos parecia cálida umbela, deitando flores argenteadas sobre o anônimo ninho humano, que passara da condição de apagado recinto à ilha refulgente no mar escuro de alvenaria. Os insetos da noite ciciaram com mais brandura. Cães das proximidades aplacaram ladridos. Os habitantes de residências vizinhas experimentaram sem perceber a inatingível presença de paz profunda. Contudo, na intimidade doméstica, acentuava-se deslumbrante o painel festivo, qual se varinha mágica fizesse nascer de pessoas e coisas, balsâmicas radiações de entendimento e simpatia. Trajara-se a sala modesta e surpreendente grandeza, convertida em deleitoso remanso por banho lustral de amor puro que fixava sorrisos musicais de bondade em cada fisionomia. Halos fulgurantes revestiram todas as formas, alinhando-lhes os traços e as cores sob o poder de ignoto cisel. Auréolas de esplendor tocaram os moradores, lágrimas de jubilosa esperança tremularam, furtivas em olhos alumiados de reconforto. Rostos brilharam confiantes. Impregnaram-se as frontes de lume tênue. Palavras ressoaram mais ternas. Tonificaram-se corações em novos alços de força e alcandorou-se a emoção a eminências desconhecidas, em transportes de irresistível candura. Na esteira de luz em torno, transeuntes do espaço respiraram felizes, enquanto não longe menestréis da vida maior vocalizaram canções de bom ânimo para todo o grupo tocado de intenso brilho. A transfiguração arrebatadora e imprevista era Jesus, o conviva celeste, em visita à casa humilde. Instalara-se ali o culto santificante do Evangelho no lar. Mei, maravilha, maravilha, meu Deus. Então, que isso venha mostrar um mandato mediúnico trazido da vida maior, daquele abençoado dia, a noite de 8 de julho de 1927, que é consagrado o Dia da Mediunidade. É Chico Xavier. Jesus veio para homologar
autenticar o mandato mediúnico de Chico Xavier. Chico Xavier sempre narrou essa história, mostrando que esses eram os amigos do arco-íris. Agora aqui com a mensagem trazida pelo Meimei, nós vimos essa maravilha. Que maravilha, meus amigos. Vamos agradecer por este momento. Agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse encontro internacional, mundial dos amigos de Chico Xavier e Jesus, nessa arrancada, nesse maravilhoso encontro. Agradeço imensamente os amigos, o convite, a oportunidade de estar com todos. Que a bondade e a misericórdia infinita nos abençoe e ampare a todos. Obrigado, amigos.